Vamos de review do capítulo 129 de Gachakuta. Temos novos visuais e um integrante novo para a equipe do Urudo, Engine e companhia. Chega comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu no capítulo dessa semana. E aproveita, rapaziada, aproveita que tem mangás aí em lançamento, Gachakuta tá lançando. Se liga na descrição porque eu sempre deixo 4 volumes aí da obra em questão para vocês comprarem, tá? Volumes que estão em promoção e tudo mais, ou preços mais baixos. Tranquilo? Então se liga na descrição porque tem também Twitter, comunidade lá no Twitter de Gachakuta pra você ficar por dentro, porque esse mês tem trailer, tem provavelmente mais informações do anime, eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Então dito isso, se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo, me ajuda de montão e bora começar esse capítulo porque nós temos aqui a lavação de roupa suja finalmente acontecendo entre Urudo e Follow, mas os dois estão bem, tá? Não tem treta, não tem confusão, mas tem alguns detalhes aqui que vale a pena sim a gente reforçar nesse capítulo tão divertido de Gachakuta. Kei Urana quebra a quarta parede e faz um capítulo bem interessante. Bom, iniciamos aqui o capítulo com uma página meio que de história de capa, né? Vamos dizer assim. A Ryo, ela tá ali sentada no quarto dela, ou que aparenta ser um quarto, né? Não sei se necessariamente é dela, eu acredito que sim. E ela tá ali meio que com a tesoura, acabou de ser usada e tudo mais. Nós vamos descobrir o que ela fez em breve. No mais, agora nós temos, com uma arte diferente, Follow e Urudo amigos. Eles se cumprimentam e agora eles estão amigos. Agora chega Engine e o Engine comemora junto dos demais ali da equipe toda essa conclusão, o êxito da missão. Afinal de contas era uma missão muito especial. E em que sentido ela era especial? Era a primeira missão do Urudo. E é interessante aqui porque nessa imagem que eu vou botar na tela aqui para vocês, nós temos de canto de página um olho muito similar talvez a um olho que tem ali na nuca do Corvus. E esse olho está meio que espiando, está olhando para o lado, mas é uma imagem, é uma figura. Não sei, mas quem fica ali meio que de fininho, de espião, analisando toda a situação é o Tanzi. E o Tanzi, ele está no modo Absolute Cinema. Ele vai trabalhar com isso e a ideia do Tanzi sempre foi o quê? Sempre foi trazer o Urudo para o papel original dele. E qual seria esse papel original? Não sabemos, mas eu acredito que tem sim a ver com o desequilíbrio do mundo, ou pelo menos a origem do mundo. Essa maldição que cresce dentro do Urudo, eu acredito que tem sim a ver com as origens ou o desequilíbrio do mundo. Tanto que a ideia do Tanzi é despertar aquilo para aquilo trazer o caos. Mas o Tanzi, ele aparentemente vai pausar a missão do jeito que ele queria fazer. Ele sempre quis tentar trazer à tona esse ódio do Urudo para esse ódio despertar a maldição. Mas agora ele vai tentar deixar o Urudo viver uma vida normal, se transformando mesmo em uma boa pessoa. O Urudo sempre teve uma habilidade de socializar muito complicada. Talvez não era lá a melhor das pessoas para se socializar, mas o Urudo sempre foi uma boa pessoa. A ideia agora que o Tanzi ele quer fazer é basicamente deixar o Urudo crescer como pessoa, evoluir, meio que ficar mais amigos dos outros garis, de outras pessoas, e aí sim, depois que ele estiver voando lá pro alto, ele derruba o Urudo, porque ele mesmo entende que quanto maior o voo, maior é a queda. Ou seja, o Tanzi ele entende que os poderes do Urudo, ou essa maldição que tem no Urudo, pode despertar ainda mais forte se o voo, ou se a queda for de um voo muito alto. Agora nós temos o Engine entendendo toda a situação, e o Engine ele pede ali para explicar o que aconteceu, porque a Semil fala que os dois brigaram em frente a uma besta mosqueada, e o Engine tenta entender o que aconteceu, o porquê que eles brigaram, e agora nós temos meio que a lavação de roupa suja. O porquê que o Follow não gostou do Urudo e o porquê que o Urudo não gostou do Follow. O Follow ele entende que quando o Urudo pediu para se afastar, ele ficou muito chateado, muito puto, porque deu a entender que talvez o Urudo não acreditasse que o Follow fosse útil na luta, não fosse capaz de lutar ali contra a besta mosqueada. De fato, é um pouco mais arriscado pelo fato dele ser um suporte, e naquele momento ele não tinha ainda a marreta como um objeto personalíssimo, mas
o Urudo, ele quis dizer o seguinte: olha, você se machucou, então a ideia de fique aí e descanse é pra de fato você ficar aí e descansar. A ideia, tipo assim, se afaste é descansa. A ideia é que nós temos o Folo sendo muito sentimental e querendo agradar todo mundo, e o Urudo não conseguindo expressar de fato o que ele queria, ou o que ele quis dizer. O Urudo, ele sempre foi muito azedo, no sentido de, tipo, ele sempre falou muito na lata. Só que falar na lata, às vezes, deixa brechas para ser interpretado de forma equivocada. E essa forma equivocada pode acabar gerando desconforto ali por parte do Folo, por parte de outra pessoa. Outro detalhe interessante é que nós temos o Urudo olhando pro Folo no início da missão, logo quando o Folo ele conversa com os aldeões, e o Urudo ele fala: pô, eu estava olhando pra você porque eu fiquei meio que impressionado o jeito que você tratou ali as pessoas. É uma parada, é um tato ali que o Folo tem, que talvez o Urudo ele não tenha isso. Ele não consegue conversar com os aldeões. E é muito interessante porque de fato isso aconteceu. Quando o Urudo estava conversando com os aldeões estavam muito eufóricos. E o Folo acalmou eles mesmo numa situação ruim, onde eles, por exemplo, poderiam perder tudo que construíram. Mas não foi isso que aconteceu. Agora volta o lance da roupa. O Urudo, ele fala não valeu quando o Folo tá entregando uma roupa nova pro Urudo. E o Urudo quis dizer, tipo assim, olha, eu só quis que você não tivesse trabalho por minha culpa. Por isso que eu não aceitei. Mas o Folo fala uma parada, tipo, real, né? Eu não sou vidente, Urudo. Quando você fala desse jeito, parece que eu tô sendo um incômodo pra você. E beleza, não é necessariamente isso. Tá, tranquilo, eu vou tomar cuidado da próxima vez, mas o Urudo ele precisa se comunicar de forma melhor, mais clara, mais transparente ali para de fato entender o que os amigos dele talvez tenham interpretado da fala dele, ou evitar essa dupla interpretação para evitar esse tipo de situação. E é legal isso porque o Folo ele entende que, tipo assim, bom, você não precisa viver sua vida se preocupando com cada membro da multidão sem rosto. O que é essa multidão sem rosto pro Folo? As pessoas normais, as pessoas que não têm o poder de ser um giver. Pra ele, essas pessoas são pessoas que, tipo assim, são completamente descartáveis, e não é bem assim. O Urudo nunca entendeu ou viu essas pessoas como pessoas descartáveis. Ele sempre se preocupou com as outras pessoas, mas a maneira como é que o Urudo se comporta, a maneira como ele fala, talvez não indicasse isso. O próprio Gris e o Engine, eles entendem o que o Folo quis dizer, e é basicamente que o Urudo ele precisa ter equilíbrio. Ele precisa sim ser sincero, mas ao mesmo tempo que ele é sincero, ele precisa encontrar palavras para mostrar aquela sinceridade em um tom mais ameno, não aquela porrada de uma vez, toma, pá, não quero. Entenda aquilo, pô, Folo, eu não quero, porque tipo assim, pô, você fez isso por mim, eu não queria que você tivesse esse trabalho todo. É maneira diferente para se abordar uma situação similar. A ideia é que o Urudo ele tem um pouquinho mais de tato com as palavras, coisa que de fato isso é desenvolvido no personagem. E agora surge a missão, né? A missão do Folo em descobrir de fato os reais poderes dele. E o Engine até convida ele para se juntar à Akuta. A Akuta é o time que tem o Urudo, a Ryo, o Zanka, a Aisha e o Chikage. O Chikage é aquele camarada que aparentemente é só um casulo, né? Tá aí na tela pra vocês. E é bem interessante que o Marcelo, ele me indicou essa parada dos olhos, né? Que ele sempre fala, ele me indicou uma teoria que os olhos, o brilho dos olhos de uma pessoa que é um giver, é um brilho meio que ofuscado. Porque aquele brilho do olho vem da alma, e o objeto meio que pega uma parcela dessa alma, ou divide a alma com a pessoa. Então os olhos, o brilho do olhar de uma pessoa que é um giver, é um brilho mais ofuscado. Não necessariamente ruim, né? Mas é um brilho mais ofuscado, e de fato nessa imagem também a gente pode ver os olhos do Folo meio que borrados, meio que ofuscados. E isso indica que ele é um giver, e eu acho isso muito maneiro. A ideia é que durante essa conversa, o Folo mesmo fala que não quer se juntar à equipe Akuta, porque a equipe Akuta é uma equipe de givers. Tem a equipe de givers, tem as equipes lá que eles citam, a equipe infantil, a equipe de embelezamento e tudo mais. E cada equipe é composta por givers que se somam a uma missão junto ali dos suportes. Só que a parada é que o Folo ele não quer. O Folo ele quer continuar sendo auxiliar e mostrar para todos que falam mal dos auxiliares o papel importante que os auxiliares têm.
Só que de fato ele não vai ser um auxiliar qualquer, porque ele é um Giver. E o Gris ele fala uma parada bem legal que isso me pega. Só que aí, antes de chegarmos lá, temos o August. O August chega com um novo uniforme do Follow e meio que tipo assim, pô, eu fiz um uniforme logo quando eu descobri que você virou um Giver, cara. E eu fiz um uniforme especificamente pra você e um uniforme novo, cara, atualizado. E é bem interessante esse uniforme, né? Porque é um uniforme com baita de um jaquetão, um bonezinho de pelo, né, como se fosse de neve, essas coisas, e é bem legal porque remete de onde o Follow é, ele é da região norte, onde neva e tudo mais, então o Follow ele tem essas peculiaridades no uniforme dele que eu particularmente curti, e eu particularmente achei que ele parece um Engine, né, um Engine com um chapéu, né? O Engine tem esse jaquetão doido e é o novo uniforme, é uma atualização que o August fez. E agora nós temos o Gris entrando em cena e o Gris fala justamente isso, cara. Olha, você foi um auxiliar e agora você se tornou um Giver, que é algo que você sempre quis. Você tem que ser honesto com todo mundo, não só com você, mas com os outros também. Porque não adianta você continuar na nossa equipe se você vai querer estar na outra equipe. Isso não é bom pra gente. E é de fato verdade, né? Se você não tá querendo contribuir 100% com aquela equipe, você pode ir pra outra equipe. E você indo atuar como um Giver, você vai atuar como um Giver já passando pela função de auxiliar. E isso vai fazer com que ele consiga ocupar brechas que talvez um Giver comum não consiga, como mais ou menos falar com um aldeão. O Urudo é um Giver e ele não consegue fazer isso. O Follow já consegue. E é bem interessante isso. E agora nós temos o destaque para Tommy. A Tommy, que o Urudo achou que só tava ali por conta da resenha e tudo mais, só tinha ido pra missão por conta da resenha, não. A Tommy, ela é uma excelente auxiliar, porque ela não espera acabar tudo para ela fazer o registro, para ela fazer os documentos da missão. Ela já vai catalogando a missão, já vai catalogando a besta mosqueada a partir da missão. Durante a missão mesmo, durante o pau quebrando, ela já tá ali catalogando tudo. E os zeladores, né, eles têm esse papel de reunir essas informações sobre a besta mosqueada, e o próprio Urudo, ele entende isso como a ideia do Corvus, né, que os zeladores foram criados para solucionar os mistérios do mundo, e é por isso que eles têm ali essa missão de catalogar, de registrar tintim por tintim quando tá rolando uma missão, um ataque de besta, até a transformação do outro em Giver. Tudo isso é legal. E agora nós temos o Tanzi ganhando destaque, né? Porque aparentemente o Tanzi ele não queria ajudar. Mas, enfim, o Tanzi ele não queria ajudar, mas aparentemente nós temos outro destaque vindo pro Tanzi. A galera tá suspeitando, mas talvez o Tanzi ele queria deixar a missão pro Urudo. O Tanzi ele tá sabendo lidar com os palitinhos ali, mexer os pauzinhos para ele não ser descoberto, mas já tem suspeitas em cima do Tanzi em relação aos últimos comportamentos dele. E agora a ideia é tirar uma foto, mas quem vai tirar essa foto é a Amo. A Amo que está com um novo visual, com novas roupas, e assim como o Follow ganhou uma roupa atualizada, a Amo agora, que é uma zeladora, ela também ganhou uma roupa atualizada. Muito foda, e a tesoura da Ryo estava sendo utilizada para modelar o cabelo da Amo. E a própria Ryo falou que ela, já que vai entrar, eu dei um trato no visual dela, e ela é membro agora da equipe de frente dos garis. De agora em diante, Amo Empu será um colírio para seus olhos e cura dos seus corações cansados. Amo Empu, nova integrante dos zeladores, e Follow, novo integrante da equipe Akuta. Os zeladores ganham 2 reforços de peso e eu curti bastante esse capítulo. Comenta o que você achou, segue, tamo junto, valeu e fui!